Nós estamos na nossa jornada do ano do discipulado e a primeira série deste ano nós estamos terminando hoje, são 4 ministrações sobre discípulos que fazem discípulos e nós estamos encerrando a série de ministrações aqui, mas nós vamos continuar nos aprendizados. Quarta-feira começa a nossa escola de discipuladores, 19h30. Essa escola é para líderes de célula, líderes auxiliares e todos aqueles que têm o desejo de aprender o que a palavra tem para estabelecer para você, de fazer discípulos. Você se inscreve, não tem custo, nós não tem uma mensalidade, serão 8 semanas de aulas e será um tempo abençoado. Você precisa apenas fazer a sua inscrição pelo link lá no app da igreja ou com a nossa equipe, mas é importante que a gente entenda que não vamos ficar. Hoje o meu irmão estava pregando lá em Portugal, Elias, e uma das coisas que ele estava falando na igreja, que ele estava pregando lá em Póvoa do Varzim, era exatamente isso, que a grande comissão não pode tornar para nós uma grande omissão. Existe para a igreja do Senhor uma grande comissão, mas muitos de nós, essa grande comissão tem, para muitos de nós, se transformado na grande omissão. E nós precisamos responder. Mas, às vezes, muitas pessoas falham no propósito da resposta ao chamado de fazer discípulos porque não têm as ferramentas e as estratégias. É verdade que, se você abrir o livro de Atos, você vai encontrar ali o manual, mas nem todo mundo é autodidata, não é verdade? Às vezes, nós precisamos aprender, perguntar, inclusive na nossa reunião de liderança, no update ministerial, nós fizemos aqui uma ação, né? E que eu tive tantas respostas posteriores, assim, simplesmente por a gente poder materializar aquilo que a gente pode fazer, a gente ver, visualizar aquilo que a gente pode fazer. Eu quero dizer para você, o nosso intuito não é que as pessoas fiquem se sentindo culpadas pelo que deixaram de fazer até aqui, mas para que as pessoas se sintam responsabilizadas naquilo que podem fazer daqui em diante, daquilo que ao seu coração queimar, ao seu coração despertar, você pode fazer em Deus e fazer para Deus. Sexta-feira nós estávamos aqui na Torre de Vigia. Glória a Deus, a igreja estava repleta e o céu estava baixinho nesse lugar. Havia uma atmosfera de Deus muito forte, uma presença de Deus palpável. Não havia uma pessoa sequer. Teve um visitante que entrou aqui, ele falou assim: apóstolo, quando eu passei por aquela porta, eu senti o meu corpo todo estremecer por causa da atmosfera. E eu quero dizer para você, essa atmosfera, ela precisa estar aqui na Torre de Vigia, precisa estar aqui nesse tempo de ministração, mas essa atmosfera precisa estar em você. Sabe, quando você chegar, as pessoas têm que dizer assim: meu Deus, chegou aqui algo diferente, o que está acontecendo, a presença? Porque tem gente que quando chega num ambiente, irmãos, tem gente que quando chega, a negatividade é tanta, que até flor artificial seca. Você está entendendo? Mas eu quero dizer para você, tem gente que a atmosfera de Deus é tanto na sua vida que até flor artificial toma vida quando ele chega no lugar onde está. E essa pessoa tem que ser você. Nós temos que chegar nesse lugar e trazer vida, trazer luz, trazer esperança, trazer aquilo que Deus tem para fazer no nosso meio. Eu me lembro uma ocasião que eu trabalhava numa loja com vendas. E eu, pela misericórdia, a graça do Senhor, dependência de Deus, eu todos os meses ganhava os prêmios, né? E porque conseguia vender bem. Um dia chegou na loja, e eu sabia disso, a gerente da loja, ela era macumbeira.
era minha amiga, a gente tinha bom relacionamento, sem maiores problemas. Mas de vez em quando as amigas dela vinham visitar. E um dia chegou a mãe de santo, com mais 3 ali. Quando chegou na loja, na verdade, eu fiquei lá quietinho, só observando, né? Só observando, né? Porque, na verdade, é normal, eu sou pastor e de vez em quando vou visitar os irmãos nos seus trabalhos, nos seus negócios, e quando chego lá, tem pessoas que não professam a mesma fé, e eu espero ser respeitado naquilo que sou. Mas eu fiquei lá, fiquei bem num cantinho lá atrás, olhando, observando, e sempre que estava naquele ambiente de trabalho, eu estava sempre orando e tudo mais. Mas eu percebi que aquelas 3 mulheres estavam incomodadas. Elas estavam incomodadas com a minha presença. Mas entendi que era no bom sentido, não era assim. E eu sorri para elas e eu as tratei bem. Aí, de repente, uma delas chegou para mim, assim, a principal zona de todas, e falou assim: olha, você tem uma luz que muitas pessoas não têm, você precisa desenvolver. Eu falei: já estou desenvolvido, a minha luz é Jesus, né? Então eu quero dizer para você, não importa se no ambiente que você tiver tem pessoas, tem gente que fala assim: lá na minha empresa tem gente negativa, lá na minha empresa, o meu patrão, ele colocou lá um altarzinho para Buda. Deixa eu falar uma coisa para você, ore, faz a tua parte, não precisa quebrar tudo. Uma hora Deus tira o teu patrão de lá e coloca você no lugar dele. Você está entendendo? Uma hora Deus faz as coisas. Agora, às vezes a gente quer se fazer seja só você cheio da presença de Deus, da manifestação de Deus, do poder de Deus na sua vida. Você tem a glória de Deus, você precisa saber que onde você está, não foi você que foi, você não está ali porque você está ali porque Deus tem um propósito naquele lugar, naquele ambiente. É essa perspectiva que a gente precisa ter. A nossa perspectiva nesse tempo do ano do discipulado é ativar, sim, a liderança em alguns, mas é ativar o entendimento do discipulado em todos, o entendimento de que todos podem e devem fazer discípulos conforme aquilo que Jesus estabeleceu. Esse entendimento. E fazer discípulos não implica apenas nos momentos que nós abrimos a Bíblia e vamos ali ensinar um princípio bíblico, mas fazer discípulos é você dar testemunho, é você mostrar através da sua vida, do seu caráter, do seu atendimento, da forma como você acolhe as pessoas, o que Jesus tem feito de fato no seu coração. É isso que faz toda a diferença. João 20, 21 diz assim: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Nós só podemos ser discípulos de Jesus se primeiro formos discípulos de Jesus. A primeira ministração que eu coloquei, não fazia parte ainda dessa série, mas foi a primeira ministração do ano, era ser e fazer. Ser discípulos e fazer discípulos. Então, o discípulo é aquele que entende o chamado e aquele que responde o chamado. O discípulo é aquele que ouve o chamado e obedece o chamado. Tem o discípulo que ele está igual o filho adolescente. Como que o filho adolescente faz quando o pai ou a mãe chama? Já vou. Não é assim? Já vou. Espera aí. Aí passa meia hora, a mãe chama de novo. Passa uma hora, quer às vezes matar a mãe no cansaço e às vezes não vai. Eu quero dizer para você, com Deus não tem esse já vou, tem muita gente dizendo já vou, e tem gente dizendo que não vou. Aí a coisa se torna ainda mais difícil, né? Então o discípulo, ele entende e aceita o chamado, ele entende, ele ouve, ele entende, ele aceita e obedece. Ouve, entende, aceita e obedece e faz o que ele está chamado. Agora, o que nós precisamos entender é que você não tem autoridade para fazer em nome de Jesus se primeiro não for discípulo de Jesus.
A autoridade que repousa sobre nós para fazer as coisas em nome de Jesus está no fato de nós sermos discípulos dele. Qual é o preço do discipulado? Lucas 14, 27 diz que aquele que não carrega a sua cruz e não segue a Jesus não pode ser discípulo de Jesus. Uma coisa que a gente precisa entender: só vai passar a eternidade com Jesus aquele que tiver sido discípulo dele aqui nessa terra. É importante a gente entender isso. Só vai viver a eternidade com Deus aquele que foi discípulo de Jesus. Então, o primeiro chamado é ser discípulo. E você, quando diz sim a Ele, você vai em seguida entender que Ele te chama para, então, você vem e faça discípulos. Quando Jesus chama os discípulos, no primeiro momento, quando Ele chega lá no barco deles, Jesus nunca enganou ninguém a respeito do propósito. Jesus chega e no chamado dos discípulos ele fala assim: olha, se vocês vierem me seguirem, vocês vão deixar de ser pescadores de peixes, eu vou transformar vocês em pescadores de gente. Então, é importante a gente entender isso. O chamado é imediato. Talvez você está esperando para fazer discípulo quando eu terminar a escola de discipuladores, quando eu terminar a escola ministerial, quando eu tiver 5 anos de crente, quando eu achar que eu estou pronto. Deixa eu dizer para você, o discípulo nasce pronto para fazer discípulo. Escute, vou dizer de novo. O discípulo nasce pronto. A partir do momento que você diz para Jesus, se torna um seguidor de Jesus, você já está apto para levar as pessoas a tomar a mesma decisão que você tomou. Você está apto para levar as pessoas a fazerem aquilo que você fez. Então, é importante a gente dizer sim para o discipulado, para se tornar discípulo, mas sim para Jesus também no processo de fazer discípulos. Nós começamos essa série de mensagens falando sobre o milagre do novo nascimento. Depois, sobre assumir uma nova identidade. Domingo passado, o pastor Valdomiro falou aqui sobre construir um novo relacionamento. E hoje eu quero trazer para você a razão da resposta, respondendo ao chamado de discipular. Respondendo ao chamado de discipular. Pode trocar aí, por favor. Mateus, capítulo 28, 19 a 20, a palavra do Senhor diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam os discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus, Ele se tornou o que somos para podermos sermos como Ele é. Jesus, Ele se tornou homem, Ele se tornou humano, para que nós pudéssemos nos espelhar na sua humanidade para fazer o que Ele fez. Então, o nosso modelo de discipulado não é um programa, não é um currículo, apesar que eu vou dizer uma coisa para vocês, eu comprei essa Bíblia esse ano, eu já tinha um Novo Testamento da Bíblia do Discipulado, mas esse ano eu comprei a Bíblia completa, e estou encantado com tudo que essa Bíblia oferece como um manual no processo, assim mesmo eu tendo toda a experiência com os processos de discipulado, cada dia eu me surpreendo com algo novo, com algumas coisas, porque a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, ela vai trazer para nós uma plataforma de discipulado. O que nós precisamos então, mas nós precisamos entender que o discipulado não é uma cartilha, não é um currículozinho, não é alguma coisa, eu agora já terminei esse currículo, mas o discipulado é poder caminhar sempre, do início ao fim das nossas vidas, ao lado de Jesus.
Mateus 21:6 diz: os discípulos, eles foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado, eles obedeceram. E dessa forma, nós precisamos entender que não é possível. Como que eu vou falar de Cristo se eu não sei quem é Cristo, se eu não conheço Cristo profundamente, se Cristo para mim é apenas alguém que faz alguns milagres, e eu não tenho um relacionamento pessoal com Ele? Como discípulos de Jesus e membros da família de Deus, nós somos chamados a desenvolver um relacionamento pessoal, íntimo, profundo, e somos chamados também a ir. Então, não se esqueça de uma coisa: você não foi chamado simplesmente para desfrutar das bênçãos de Deus para a sua vida, você não foi chamado só para vir à igreja receber algumas palavras, sejam elas de exortação, sejam elas de motivação ou encorajamento. Você foi chamado para responder ao chamado de Deus para discipular. E a primeira coisa que nós vamos entender no texto que nós lemos, em primeiro lugar, estamos sob autoridade espiritual. Estamos debaixo de autoridade espiritual. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Como é poderoso isso, irmãos? Como é poderoso saber que Jesus, ele, debaixo dessa autoridade, ele tinha essa autoridade, e ele mostra essa autoridade através das curas, dos milagres, da transformação que ele faz. Mas agora ele divide, ele compartilha, ele libera sobre nós isso. Então, nós caminhamos sob a mesma autoridade divina de Jesus, a mesma autoridade que Jesus tinha de compartilhar as boas novas, sabe? Lá em João 20:21, Jesus diz: novamente, Jesus disse: paz sejam com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como o Pai enviou dos céus à terra Jesus para cumprir o propósito, para levar as pessoas a conhecerem o seu propósito, o seu destino, para o que elas nasceram, para levarem as pessoas a compreender a sua identidade. Jesus diz: eu também envio vocês para fazer isso. E quando nós nos convertemos, quando você se converteu, você experimentou algumas coisas interessantes na sua vida, uma nova dimensão, mudou tudo, sim ou não? Quantos aqui que mudou tudo depois que você conheceu Jesus? Tudo mudou na nossa vida. Aí o que aconteceu? Você vai entender o seguinte: a primeira coisa que acontece na nossa vida é uma nova pureza. Uma nova pureza. Você é limpo diante de Deus pelo sangue do Cordeiro. Troca aí para mim. Você, uma nova identidade. Você não possui rótulos. Você agora é filho amado de Deus. Uma nova pureza, uma nova identidade, filho amado de Deus, uma nova aliança. Ou seja, você agora escolhe a santidade do céu ao invés do pecado que o mundo tem para oferecer. Isso é uma escolha, é uma decisão. Você não foi obrigado a nada, você não é obrigado a nada. Ser santo é uma escolha que nós fazemos porque entendemos que é melhor. É só você colocar o seguinte: quando você anda em santidade, você é fiel nos seus relacionamentos. Quando um casal anda em santidade, eles têm uma aliança firme e forte. Quando você anda em santidade, você nem passa na sua cabeça em passar para trás o seu patrão. Quando você anda em santidade, os seus relacionamentos, eles estão protegidos. A escolha da santidade não é a escolha de uma regra: eu vou andar em santidade, evitar os pecados, porque senão Deus vai me punir. Não, isso é para o seu próprio bem mental, isso é para o seu próprio bem espiritual e para o seu próprio bem físico. A santidade, ela preserva a nossa mente, ela preserva o nosso coração, ela preserva os nossos relacionamentos, ela preserva a nossa saúde física também. É importante a gente entender: santidade não é uma coisa meramente espiritual.
Apesar da gente precisar do direcionamento, da força, da ajuda do Espírito Santo no processo da santificação, a santidade é alguma coisa, porque eu nasci para ser santo, o homem nasceu em santidade, e é isso que nós vamos entender. Quando ele perde a santidade, ele adoece. Quando nós perdemos a santidade, nós adoecemos. Quando nós negociamos e negligenciamos a santidade, todo mundo ao nosso redor acaba pagando o preço conosco. É isso que nós precisamos entender. Muitas pessoas não conseguem entender o princípio da santidade porque não observam os benefícios que a santidade traz num contexto geral na sua vida. É por isso que tem muitas pessoas hipócritas, que elas acham que eu preciso ser santo. Tem gente, né, ainda bem que tem gente que faz, mas tem gente que chega na semana da ceia, daí ele começa, não, essa semana eu tenho que dar uma parada, essa semana eu não vou poder tomar as geladinhas, essa semana eu vou ter que parar um pouco com as mentiras, essa semana eu vou ter que ser um pouco menos grosso dentro de casa, porque é Santa Ceia. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, a santidade, ela traz a bênção em todo o tempo. Então a gente não tem que ser santo num dia de ir para a igreja, no dia da Santa Ceia, a gente não tem que ser santo na frente do discipulador ou do pastor. A gente precisa entender que a palavra de Deus diz assim: sede santos em toda a vossa maneira de viver. Assim como é santo o vosso Pai que está nos céus, sede santo em toda a vossa maneira de viver. E aí a gente vai viver os benefícios da santidade na nossa vida cotidiana. As pessoas que estão ao nosso redor vão ser beneficiadas pela nossa atitude, a nossa escolha, a nossa postura de viver em santidade. É isso que é importante para a nossa vida. Aí entra a quarta coisa que nós recebemos, que é o que nós estamos trabalhando hoje, né? Porque o primeiro princípio da pureza, da nova vida, a primeira ministração que tivemos, a nova identidade, a segunda ministração, e agora um novo poder, Deixa eu dizer para você, santidade traz poder sobre as nossas vidas. Santidade traz poder espiritual, e poder espiritual traz poder em todas as outras áreas. Uma vez que você tem poder espiritual, autoridade espiritual para a sua vida, eu quero provar para você, isso dá forças a você de não entrar em pecados. E às vezes a gente fala, que mais? A partir do momento que você tem autoridade, isso também dá poder. Quando o diabo tenta meter o dedo enferrujado nas suas finanças, fala: aqui não, Satanás, eu sou servo de Deus, sou filho de Deus, eu te repreendo da minha vida, as minhas finanças estão consagradas, aquilo que eu tenho, Deus tem colocado na minha. A santidade traz poder para que você possa também ousar em autoridade e ir para outros níveis. A palavra do Senhor diz que tudo aquilo que nós, crendo, com fé, nós podemos fazer e nós podemos receber, mas o respaldo do que acontece na nossa vida, a autoridade está na santidade. Uma ocasião, haviam alguns rapazes, que a Bíblia nomeia eles como os filhos de Seva, que eles resolveram imitar os apóstolos, eles resolveram imitar o que os apóstolos de Jesus faziam, porque os apóstolos de Jesus, em santidade, cheios do poder de Deus, eles chegavam e os espíritos malignos iam embora, eles repreendiam os espíritos malignos iam embora, eles oravam, pessoas eram curadas e tudo mais. Aí eles resolveram, então, falaram, então vamos sair por aí. Eles eram esses crentes meia boca, sabe, esses crentes modinha. Vocês conhecem crente modinha? Sabe? Hoje nós temos os crentes virtual, esses crentes da internet, esses crentes que veem as coisas acontecer e falam assim, vai acontecer comigo também, mas ele não se santifica para que isso aconteça. Porque uma das coisas que Deus diz assim, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Nós precisamos nos santificar para que as maravilhas aconteçam no nosso meio. Os filhos de Seva, então, encontraram lá um endemoniado, eles falaram, é a nossa vez, agora o nosso ministério vai romper, agora eu vou poder abrir a minha igreja, agora sim, porque nós vamos expulsar demônios, vamos ficar famosos e tudo mais. E eles foram lá, e eles começaram e tentaram de um jeito, não deu, tentaram do outro. Aí chegou uma situação que eles levaram um coro dos demônios e ficaram sem roupa.
sabe? E a moral era essa. Eles começaram, falaram, vamos tentar de tudo. Eles tentaram repreender em nome de Paulo, repreender em nome de Pedro, repreender em nome de Jesus. O demônio falou assim, eu conheço Paulo, conheço Pedro, eu conheço Jesus, mas vocês, quem é que são? Você está entendendo? Agora eu quero dizer para você, você já viu alguém que já tem poder sobre a sua vida, alguém que foi empoderado, chegar e ter que ficar justificando, dizendo assim, eu sou o presidente da república, não, quem tem poder na vida dele, ele chega e todo mundo já percebe. O mundo espiritual é assim, quem tem poder da santidade na sua vida, quando ele chega, o mundo espiritual já percebe, tudo ao seu redor já percebe. Ele não precisa ficar dizendo, eu vou fazer, o apóstolo Eliam me falou, o pastor fulano de tal me liberou uma unção sobre a minha vida uma vez, agora eu vou curar você. Não, se você está na santidade de Deus, Deus te dá autoridade, você não precisa ficar justificando nada, você só diz para o demônio, sai e ele vai embora. Você só diz para as enfermidades, que elas vão embora e segundo a vontade de Deus elas vão acontecer. Então nós precisamos entender esse novo poder, esse poder em que nós fomos transportados das trevas, elevados ao reino de Deus, e agora como perdoados nós somos herdeiros de Deus. E quando nós somos herdeiros de Deus, quando a gente pensa em herança, a gente já pensa logo, a Bíblia diz do Senhor é a terra e tudo que há nela, fala, eu sou herdeiro de Deus. Mas deixa eu dizer para você, a maior herança que nós temos de Deus em Cristo Jesus é a herança espiritual. É o poder que Jesus diz, eu recebi do Pai o poder e eu deixo para vocês o poder. E é esse poder que vai dar a você a graça de conquistar as coisas materiais que você precisa na sua vida também. O problema é que a gente não entende isso. É que a gente quer poder para conquistar as coisas, mas a gente não quer poder para discipular. A gente quer poder para eu poder melhorar no meu trabalho, para eu poder alcançar os meus sonhos, mas eu não quero poder para realizar os sonhos de Deus. Deus nos dá o poder para realizarmos os sonhos de Deus também, e é a partir disso que vem todas as coisas. Então nós somos herdeiros de Deus, perdoados, redimidos, vivemos debaixo desse propósito. Tudo se fez novo. Você recebeu autoridade para falar em nome do Rei. E 2 Coríntios 5, 20 diz assim, portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Cristo. Reconciliem-se com Deus. Somos embaixadores. Enche o peito aí, Paulinho. Enche o peito e diz assim, sou embaixador. Somos embaixadores de Deus. Eu vou falar de novo. Somos embaixadores de Deus. Embaixador não é coisa comum, não é uma coisa qualquer, não. Não é uma coisa tão pequena. Nós representamos os céus aqui na terra. A segunda coisa que nós temos para fazer discípulos, somos chamados e enviados para ir e fazer discípulos. Versículo 19 diz assim, portanto vão e façam discípulos. Nós devemos estar sempre prontos para termos conversas espirituais. Nós estamos no segundo ponto aí, por favor, isso. Nós somos chamados e enviados para fazer discípulos. Nós precisamos entender o seguinte, o que é fazer discípulos? É estar pronto para termos conversas espirituais. As pessoas estão precisando, elas querem respostas, elas têm dúvidas nos seus corações, e nós precisamos ir a fundo no Evangelho, aprendendo os princípios, os valores de Jesus. Nós precisamos começar a entender o seguinte, que fazer discípulos é a gente ter a nossa conduta parecida com Jesus, que o discípulo, ele faz aquilo que ele vê o seu discipulador, o seu líder fazer. O discípulo, ele começa a ter uma perspectiva de se tornar semelhante a Jesus. É interessante que tem gente que até critica, às vezes fala assim, aquela igreja lá, parece que o povo daquela igreja parece que é tudo igual, eles falam parecido, eles vestem parecido, eles aplaudem parecido, eles cantam parecido, e tem uma época que até quando começa a pentear o cabelo, começa a ficar meio parecido e tal. Eu acho que isso não é de Deus, não. Deixa eu falar uma coisa para você, a convivência, o relacionamento vai nos tornando parecido. Deixa eu contar uma coisa para você. Pedro
no momento mais devastador da sua vida, no momento de desistência, no momento de pecado, vamos dizer assim, porque ele deixou a sua fé fraquejar. Jesus tinha sido preso, Jesus tinha passado pelo todo aquele processo da sua paixão. E aí uma criada, uma menina que trabalhava na casa de alguém ou para alguém, chega, não tinha nada a ver, fala assim: oh, você é seguidor de Jesus, né? Você é parecido com Jesus. Eu não. Você está enganada, porque ali naquele momento não estava sendo muito saudável, assim, era um risco, corria um risco de vida. E aí aquela menina, do nada assim, olha só, então eu quero dizer para você, toma cuidado, que até às vezes quando você está lá na balada, às vezes quando você está com os amigos fazendo coisa errada, alguém vai falar assim: você é crente, né? Você, assim, talvez você se vestiu totalmente parecido com a galera, você está lá no mesma bagunça, alguém vai falar que você é crente. Deixa eu dizer para você, porque essa é a perspectiva no estilo de vida. O estilo de vida, nós vamos nos tornando semelhante a Jesus. Então, a nossa perspectiva no discipulado é pensar, falar e agir como Jesus. Ser discípulos de Jesus, a nossa meta é pensar, falar e agir como Jesus. Se você quer ser semelhante a Jesus, o que você precisa fazer? Repete comigo: pensar, falar e agir como Jesus. Então essa é a nossa perspectiva, tornar-nos semelhante a Jesus. E diante disso, a palavra do Senhor diz assim, que quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-los, nós, porém, temos a mente de Cristo. É importante a gente entender uma coisa: as coisas não acontecem por osmose. Se tornar um discípulo de Jesus não é como a gente instalar um novo arquivo, assim, simplesmente vai lá e dá Ctrl+C e Ctrl+V. Tornar-se discípulo de Jesus implica em mergulhar naquilo que ele mergulha, fazer o que ele fazia. Os primeiros discípulos de Jesus, eles caminharam 3 anos com Jesus, desenvolvendo esse processo de discipulado. Quando Pedro teve essa experiência que eu disse para vocês, ele tinha andado 3 anos com Jesus, ou seja, ele não precisava forçar nenhuma barra para ser igual a Jesus. Ele não precisava, porque ele já começou a pensar, ele começou a falar, e ele começou a agir como Jesus, mesmo nos seus momentos difíceis. Então, seria tão mais fácil, né, gente, se surgisse uma possibilidade da gente, então você quer se converter? Você quer se tornar? Então passa ali na secretaria e a gente vai implantar um chip em você. Ia ser mais fácil. Aí do nada, agora, manso, humilde de coração e tal. Eu acho que as esposas iam gostar que os maridos se convertessem. Instala o chip e pronto. Mas deixa eu dizer para você, graças a Deus não é assim. Sabe, o discipulado, graças a Deus, a gente mesmo vai tendo o sentimento de assim: eu venci, eu alcancei, Jesus me deu a graça, a salvação é pela graça, mas a minha santificação, o processo todo de santidade, eu estou lutando para que isso aconteça. E aí nessa jornada, cada dia mais a gente vai crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. É por isso também que 1 Pedro 3,15 diz assim: antes santifiquem em Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados para responder qualquer um que lhe pedir a razão da esperança que está em vocês. Quando a gente diz para você: irmão, lê a Bíblia, irmão, pega o devocional. Se você não pegou ainda, não é porque já está em fevereiro, o devocional tem pelo menos mais 330 ministrações para você. Aí, leva o devocional, ele ajuda você a ter a mente de Cristo. E esse devocional mesmo desse ano é muito cristocêntrico, ajuda demais. Mas faz a escola de discipuladores, sabe? Mergulha na palavra, começa a entender o que a palavra está dizendo para você que você possa saber responder à razão da esperança que há em você. Porque alguém fala assim: olha, eu percebo que você é tão feliz, eu percebo que você é uma pessoa tão positiva, eu percebo, o que acontece? Por que você é assim? Eu sou assim: não sei. Como que não sabe, irmão?
Se a pessoa está perguntando é porque ela está querendo uma chave, um caminho. Aí tem que aproveitar essa oportunidade e dizer assim, eu sou feliz, eu sou esperançoso. Alguém fala assim, mas você passou por essa tragédia e você está de cabeça em pé. Fala assim, Jesus está comigo, eu passei com Jesus no meio dessa tragédia. Aí a pessoa vai perguntar, como é que faz para poder ser igual a você? O discipulado é isso. Você vai dizer para as pessoas que existe sim uma maneira de receber Jesus, de ter uma nova identidade, de fazer parte de uma família e de entender assim, hoje nós estamos falando sobre o poder para discipular, fazer discípulo. Existe um poder, Jesus nos dá um poder. A gente faz por causa do poder que ele dá, assim, eu dou poder, vão fazer discípulos, vão seguir a vida, é o poder de Deus em nós. Então, isso é importante, as pessoas vão pedir a razão da nossa fé. Aonde começa o processo do discipulado? Na igreja? Não, dentro de casa. É dentro de casa que começa o processo discipulado. Pai, você é o primeiro discipulador dos seus filhos. Marido, você é o discipulador da sua esposa. Esposa, você é a discipuladora dos seus filhos. E muitas vezes você é a discipuladora do seu marido também. Então não precisa ter outro discipulador. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de discipulado bíblico, de modelo, de exemplo. Você vai precisar ter o seu discipulador ministerial, aquilo que tudo fica do mesmo jeito, mas tudo começa. Agora, se você não se submete em casa, se você não se santifica em casa, se você não entende em casa, esse processo aí vai ficar muito difícil fazer fora esse processo. Então, fazer discípulos começa em casa, começa na sua família. Eu tenho uma referência. A Ellen está aqui, tem uma referência. Papai sempre foi, mamãe foram discipuladores extraordinários, sabe? Aquele discipulador assim que não faz nada sem... Até hoje, irmãos, tem dia que a gente até não está com fome, mas até hoje não se senta na mesa, não se almoça sem ler um texto bíblico e sem orar. Na minha casa também, tem que orar. Todas as refeições, mas eu quero dizer para você, meu pai, ele é tão radical no processo do discipulado que é assim, cada dia um fica responsável, alguém vai fazer uma leitura, ou então ele diz assim, agora cada um vai dizer um versículo de cor, aí lascou, né? Hein, Isaac? Aí o negócio fica... Mas eu quero dizer para você, a gente tem referência, discipulado vem dentro de casa. Por que nós estamos estimulando a fazer os devocionais? Por que nós estamos estimulando a fazer o devocional com as crianças, com os filhos? Porque o discipulado começa nesse processo. Por que é importante o seu filho vir para a casa de Deus com você? Porque é importante quando você vai dobrar os joelhos para orar, você ter os seus filhos juntos. Isso tudo é discipulado, porque o discipulado não é só o que se fala, é o que se demonstra, é aquilo que você testemunha. Então o que eu quero dizer para você, nada é pesado demais. Comece onde você está. Então dá para começar do jeito que eu sou? Sim. Deus colocou você em sua casa, escola, trabalho, na vizinhança onde você... Ele tem um motivo, ele tem um objetivo. Então, entenda, o objetivo é fazer discípulos. Então, como igreja, nós fazemos isso juntos, evangelizando, fazendo missões, tendo as células, mas comece no lugar onde você está. Terceiro lugar, somos chamados a fazer discípulos de todas as nações. Vão e façam discípulos de todas as nações. Deus não tem um coração só para o Brasil, nem só para Israel, nem só para os Estados Unidos. Deus tem um coração para as nações. Atos 1:8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, agora, preste atenção uma coisa, a Bíblia é perfeita. Você não vai para os confins da terra sem ter sido um missionário primeiro em Jerusalém. Jerusalém é a sua casa, é a sua igreja, é a sua cidade. Jerusalém, Samaria, Judeia, Samaria e os confins da terra, ou seja, existem lugares que você vai ocupando. Então, é importante nós entendermos, Deus tem um chamado para cada um de nós, Deus tem um chamado para você, tem um chamado para os confins da terra, glória a Deus, eu acredito que orará por isso, mas eu não vou acreditar no teu chamado se você não estiver cumprindo o seu chamado aqui. Que doido isso, eu tinha 10 minutos, depois 7 minutos, acabou meu tempo. Desligar e ir embora? Não acabou?
Foi um problema técnico. Ah, tá bom. Mas já estou nos últimos. Vamos lá. Então, deixa eu dizer para você, é importante você entender isso. Se você tem um chamado de Deus, comece por um. Você tem chamado para multidões, comece por um. Ah, mas eu não tenho chamado. Não, para pelo menos um, todo mundo tem chamado. Todos somos chamados para discipular, para fazer. E não é só um, não, é ir de fazer discípulos. Esse é o chamado de Deus. Então, não tem como nos omitir diante disso. Então, ninguém pode ficar parado sem fazer nada. Ouça a voz de Deus, Ele tocou o seu coração. Nós precisamos sim. Há um desafio, eu estou tão feliz hoje, estou tão feliz, mas muito feliz. Hoje, o pastor Valdomiro, inclusive, não está aqui, ele foi me representar na reimplantação da igreja em Almirante Tamandaré. Há alguns dias atrás, algum tempo atrás, nós estávamos com um templo fechado, mas hoje tem uma igreja sendo reaberta lá, e eu creio que Deus tem algo tremendo. Nós consideramos, vamos vender, vamos negociar, vamos isso. Outros quiseram alugar aquele lugar, mas meu coração dizia que um momento seria, aquele lugar era para que as coisas acontecessem. A ideia é inclusive ser um braço do manancial, ser lá também, porque é um lugar bem difícil que está lá, mas glória a Deus por isso. Então vamos plantar igrejas pelo Brasil, vamos plantar igreja nos lugares difíceis, vamos fazer algo poderoso, vamos começar uma igreja de novo no Guarituba, gente, vamos plantar uma igreja de novo ali no Guarituba. É importante a gente entender que Deus tem coisas para nós. Em último lugar, nós somos chamados a obedecer a palavra de Deus. O versículo 19 diz assim: ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Eu preciso de uma água fresca, por favor. Ensinando-lhes a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, nós não somos uma seita, nós não somos uma mera religião, ou um dogma, ou um ensinamento, nós seguimos a palavra de Deus. O que nós estamos pregando e falando aqui, abre Atos, o texto que nós estamos aqui, você vai entender o que é que Deus está falando para nós. Quem que nós seguimos? Jesus. Quem que é a nossa referência? Jesus. O nosso sumo discipulador? Jesus. Então nós somos o povo da obediência ao Evangelho, da obediência à palavra, sabe? A Bíblia diz o seguinte: todas as coisas nesse mundo passam, os poderosos passam, os reinos passam. Se você for ver os reinos da terra, você vai ver, o Império Romano passou, o Império Greco-Romano passou, todos os impérios passaram, os governantes passaram, os ricos, eles passam. Existe uma única coisa que está bem claro: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar, ela vai permanecer para sempre. Então, se eu sei que essa Bíblia, ela permanece, se eu sei que pode, hoje o Lula está lá, mas ele vai passar, estava o Bolsonaro, ele passou, estava outro, eu quero dizer mais uma coisa, eu quero dizer o que a Bíblia diz ao meu respeito, o que a Bíblia diz a respeito do mundo, o que a Bíblia diz a respeito dos tempos, não vai passar. E se eu sei que é aqui que está a verdade sobre o passado, o presente, o futuro, por que eu vou buscar outra revelação? Por que eu vou deixar a Bíblia de lado? Por que eu vou ouvir outras coisas? É importante, se você quer a referência, é Lucas 21, 33, então é importante a gente entender isso. E para que isso se estabeleça, há algo que a Bíblia diz para nós, e eu quero finalizar com essa palavra: nós temos a promessa da presença do Espírito conosco. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus diz: certamente eu estou convosco todos os dias, mas eu vou estar até o fim dos tempos. Há uma frase que ela parece até ser um chavão apenas, mas ela é uma realidade para nós. Jesus nunca disse que seria fácil, mas Ele garantiu que estaria sempre conosco. Jesus nunca disse, pelo contrário, Ele diz: no mundo tereis aflições. Ele nunca prometeu facilidades, Igor, mas Ele disse: eu vou estar com você, vou estar com você. Ele esteve com você no seu processo de saúde. O Igor é um testemunho vivo, tem um testemunho para contar, né, Igor? Sabe, ele diz assim: não significa que você não vai passar por algumas coisas, mas eu vou estar com você.
ainda que você passe, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu sei que tu estás comigo. Jesus disse, se passares pelas águas, elas não vão te afogar, se passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Não importa o que vai passar, a gente precisa ter esse entendimento. Se Jesus estiver conosco, nós vamos superar, você vai passar essa circunstância. Então, nós temos essa promessa. E é por isso que, em 1 Coríntios 1:23, Paulo diz, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus, é loucura para os gentios. E ainda, Lucas 10:3, quando Jesus enviou os discípulos, ele diz assim, pelo contrário, no envio dos 70, ele diz, eu estou enviando vocês, e vocês vão sentir como se vocês fossem cordeiros no meio do lobo. Parece que a qualquer momento alguém vai... Mas eu quero dizer para você, ele vai estar com você todo o tempo, não importa a sua situação, não importa as circunstâncias. Seja usado e destemido por Jesus. Jesus chama você para ser obediente e também para deixar resultados para Ele. A nosso chamado é para gerarmos filhos e filhas espirituais. Jesus está sempre contigo. Não tenha medo. A vida do discípulo é uma vida de desafios, é uma vida emocionante, é uma vida de grandes batalhas e contínuas batalhas, mas é uma vida de vitórias extraordinárias. Eu quero que você se coloque em pé.